Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos direto passar para a análise de Nasdaq, Bitcoin e ver o que está acontecendo aí no nosso mundo cripto, vendo aqui o que está acontecendo no mercado. Então vamos começar. Olhando primeiro para Nasdaq, o que eu estou observando para Nasdaq? Primeiro que nós estávamos observando aqui aquela possibilidade, né? Vamos recapitular aqui o que nós havíamos comentado já em outras análises. Nós estávamos observando aqui essa possibilidade de um ombro, cabeça, ombro, e caso rompêssemos aqui, teríamos um movimento muito bom, e foi o movimento que a gente teve. Durou aí 2 dias, né? E aí começamos essa correção aqui em Nasdaq, né? Então, agora, o que a gente vê de mais relevante? O que eu estou vendo de mais relevante? Se nós olharmos aqui pela tendência no tempo gráfico diário, nós tivemos a inversão de tendência marcada por esse ombro, cabeça, ombro invertido. Mas aqui a gente começa a ter uma situação não tão favorável da força compradora, porque quando nós invertemos a tendência, o esperado é que nós tenhamos aqui a onda 3 sendo uma onda muito relevante, né? E principalmente que quando você tem a retração nessa onda, que ela obedeça à região de topos anteriores. Porque quando você perde essa região de topos anteriores, você começa a criar uma região aqui muito favorável para um ombro, cabeça, ombro. Olha só, ombro, cabeça e possibilidade de um ombro. Então, a gente mal inverteu a tendência no tempo gráfico diário e já temos a possibilidade de uma inversão de tendência novamente. E como o Bitcoin está acompanhando o Nasdaq, invariavelmente isso pode ter um impacto muito grande também para o mundo cripto, tá? Então, o que eu estou vendo aqui de mais relevante é, no tempo gráfico diário, a força compradora está tentando fazer aqui um bottom fishing, né? Pegando aqui os tempos gráficos menores ficaram muito extremos. Olha só, a gente tem aqui o 15 minutos lá em 20 no RSI e o 1 hora ficou aqui em 22, né? Então um RSI muito baixo, e isso acontece principalmente porque a gente devolveu o movimento de uma vez. Olha só, a gente tem uma onda de impulso, quando vem a onda corretiva, ela devolve todo o movimento, e isso aqui faz com que os tempos gráficos menores eles cheguem muito extremos. Então é normal, quando você tem uma devolução completa do movimento, que a força compradora ela haja aqui próximo do fundo anterior. Porém, agora a gente fica com esse cenário, né, difícil de um possível ombro, cabeça, ombro aqui. Então, as posições de long agora, a gente vai ter que ter muito cuidado agora ao montar nossas posições de long, tá? Então, é isso que eu vejo de mais relevante aqui para a Nasdaq. Se nós olharmos pelo tempo gráfico semanal, né? Olhando aqui o nível de retração, o que a gente consegue observar? A gente devolveu aqui, olha só, a gente teve uma onda de impulso, depois uma onda de retração, e agora aparentemente tentando aqui inverter a tendência, só que nós retraímos até 0,5 de Fibo apenas, então nós não tivemos uma boa abertura da base, né? Então a gente inverteu a tendência no tempo gráfico diário, definiu esse fundo no tempo gráfico semanal, porém o esperado era que nós tivéssemos mais continuidade de alta, né? Se nós olharmos para Bitcoin no par, né, contra a Nasdaq, o que a gente vê de mais relevante? No tempo gráfico semanal, o que eu vejo de mais relevante é isso, essa tentativa aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido, e se nós invertermos essa tendência do Bitcoin contra a Nasdaq, isso indica que o Bitcoin pode ficar aí algumas semanas, né, mais forte do que a Nasdaq. Isso aqui para mim é um sinal de saúde do mercado, porque em geral o Bitcoin só fica mais forte do que a Nasdaq quando o mercado está saudável, ou seja, quando a gente tem uma inversão de tendência, quando a gente está numa tendência de alta nos tempos gráficos no tempo gráfico diário, tá? Então é isso que eu estou esperando para o Bitcoin cotado contra a Nasdaq. O rompimento daquele padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, e se validado, isso vai indicar que o Bitcoin vai estar mais forte do que a Nasdaq nas próximas movimentações de preço. O Bitcoin, o que eu estou vendo para o Bitcoin? O Bitcoin teve uma grande movimentação de alta no tempo gráfico diário, rompendo topos anteriores, né? E isso aqui mostra uma boa força compradora.
O normal aqui, a maior probabilidade é que nós utilizemos os pontos de sobrevenda e os pontos de topos anteriores para termos continuidade de alta nesse movimento. Qual seria o cenário ideal? O cenário ideal seríamos nós formarmos aqui esse fundo ascendente, tendo continuidade de alta, sem perder estes topos anteriores aqui. No pior cenário, né, no pior cenário ideal, digamos assim, seria não perder essa região de topo anterior aqui, tá? Então, essa é a minha leitura para o Bitcoin agora. Se nós olharmos aqui para o tempo gráfico de 4 horas, o Bitcoin está quase que ensaiando aqui uma bandeira de alta, né? Se nós pegarmos aqui desse fundo do movimento e olharmos o grau de retração dessa onda de impulso aqui, a gente vai perceber que nós temos aqui uma retração em até 0,382, o que aumenta a probabilidade de nós termos um rompimento e continuidade de alta. Então, obedecer esse topo anterior aqui seria extremamente positivo, né, do ponto de vista dessa tendência no tempo gráfico diário. Então, ainda de olho aqui no tempo gráfico de 15 minutos e de 1 hora, que são os tempos gráficos que vão nos mostrar aqui se o Bitcoin realmente vai obedecer esse topo anterior ou se nós vamos ter continuidade de baixa nesses tempos gráficos menores, né, para buscar um fundo ascendente no tempo gráfico diário mais abaixo, né? Então, onde que eu gostaria de posicionar um pouco mais? Eu peguei esse rompimento aqui, do Bitcoin, né? Já deu para fazer um lucro razoável. Abri também alguns trades lá no nosso grupo, né, de sinais. Abrimos aí um trade em Litecoin, em Dusk, depois a gente vai ver esses trades. Também abri uma posição em Ethereum, que também teve um bom desenvolvimento aí. Mas fato é, eu abri essa posição aqui em Bitcoin, né? E agora, para aqueles que não entraram em trades no Bitcoin, qual seria o melhor ponto de entrada? O ponto de entrada agora que eu estaria de olho era uma retração ou em duas situações. Ou o Bitcoin retrai aqui até as médias de 200, quando ele vem retraindo sem ter movimentações muito expressivas de baixa, ele vem retraindo, né, devagarzinho, e aí ele vai mostrando sinais de força aqui com candles de engolfo ou vários toques na EMA, né, mostrando que ele está resistindo, que a força compradora está ativa naquela região de suporte dinâmico, ou se nós tivermos uma queda mais brusca, eu gostaria de entrar aqui numa possível divergência altista, ou seja, nós tivéssemos aqui um nível de sobrevenda no tempo gráfico de 1 hora, depois uma divergência altista. Esse aqui seria um nível interessantíssimo para entrar num trade em Bitcoin, ainda mais se ele coincidir com as médias de 200. Então, este é o ponto ideal que eu estou de olho agora para entrar com mais uma posição de long em Bitcoin. Eu ainda acredito que essa estrutura de preço está muito favorável para a gente ter uma continuidade de movimento. Então, eu gostaria de aguardar para incrementar as minhas posições aí, né? A gente montou uma posição aqui em Litecoin, né? Batemos aqui o alvo 1, então foi uma posição justificada aqui por esse rompimento aqui dessa LTB macro, né? Depois uma retração aqui nas médias de 200, e aí tivemos novamente esse rompimento aqui impulsionado pelas médias de 12 e 26, né? Então aqui a gente já bateu o primeiro alvo, quase bateu o segundo alvo, e estamos segurando essa posição. À medida que nós tivermos um desenvolvimento aqui no tempo gráfico de um dia, eu vou querer levar esse meu stop, subir esse meu stop, conforme a gente for criando bases ascendentes aqui no tempo gráfico diário, porque na verdade isso aqui é um swing trade. Então, swing trade, você acaba movimentando o seu stop de acordo com os fundos ascendentes no tempo gráfico diário. Dusk também a gente viu uma boa movimentação de alta aqui, também a mesma situação, um rompimento, retração nas médias de 200 e tendo continuidade de alta. Litecoin, ela estava muito positiva quando a gente abriu o trade,
porque ela também estava na mesma configuração, olha só, ela estava na mesma configuração aqui no par BTC. Então, se o Bitcoin estava positivo e Litecoin estava positiva contra o Bitcoin, isso quer dizer que Litecoin iria subir mais do que o Bitcoin. Então, acabei dando preferência para montar essa posição e é isso. DXY, né? DXY teve exatamente aquela movimentação que a gente já vinha alertando aqui, né? O tempo gráfico mensal está muito sobrecomprado, o tempo gráfico semanal, o tempo gráfico diário estava muito sobrecomprado também. Então era iminente ali uma inversão de tendência no tempo gráfico diário que nos traria toda essa movimentação de alta nos mercados de risco, tanto ali para Nasdaq quanto para o mercado cripto, né? Então agora o que eu estou esperando aqui de maior probabilidade seria um reteste aqui nas médias de 12,26 e uma continuidade de baixa, tendo em vista que nós perdemos a LTA principal aqui deste movimento aqui, desse movimento mais micro, né? Se nós olharmos aqui o SDT.D também, ele mostrou muito bem aqui, né? A gente vinha acompanhando essa cunha ascendente, próxima de uma região de resistência. Então tivemos aqui um excelente ponto de rompimento e agora também normalmente a gente busca aqui as médias de 12,26 para formar esse topo descendente e ter continuidade de baixa. Então eu ainda acredito que o mercado está com viés altista, né, de médio prazo, eu acredito aí mais 1-2 semanas positivas. Mas isso tudo vai depender de Nasdaq, vai depender aí desses dados macroeconômicos, porque a movimentação de alta no mercado cripto ela está em função de uma especulação do pivô do Fed, ou seja, o Fed pode começar a diminuir o ritmo de aumento da taxa de juros e o mercado está tentando antecipar isso aí, tá? Então, de olho em Nasdaq, de olho nesses possíveis movimentos para o SDT.D, que vai mostrar esse fluxo de capital, e de olho nessa possibilidade de trade em Bitcoin nesse nível que eu citei para vocês. Beleza? Então, se você gostou, considere deixar esse like. Lá no meu canal gratuito do Telegram, eu deixo análises diárias em tempo real. Então, deixo oportunidades de trade. Se você não participa ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, clica aqui, se inscreve lá que você não vai se arrepender. Tamo junto, aqui